Eduardo Moreira. Bem, meus destaques finais, o meu destaque final vai para essa questão da infância e da juventude que a gente abordou algumas vezes durante o jornal de hoje. O Brasil vive uma situação que é absolutamente preocupante no que diz respeito à forma como trata e as condições em que vivem as nossas crianças, os nossos adolescentes. Para o ouvinte ter uma ideia, cerca de 10 milhões de crianças entre 4 e 17 anos no Brasil são analfabetas ou estão fora da escola. 400 mil crianças, eu falei isso ao longo do programa de hoje, entre 5 e 9 anos. E por que entre 5 e 9 anos? Porque nessa idade é proibido trabalhar, mas 400 mil crianças trabalham ilegalmente. São 400 mil crimes que acontecem no Brasil com essas crianças de 5 a 9 anos de idade. 8 milhões de crianças no Brasil não têm acesso a uma água de qualidade ou não têm acesso à água e precisam viajar a pé vários quilômetros para conseguir ter acesso à água. Gente, 8 milhões de crianças equivale a 2 Uruguais. A gente tem 2 Uruguais de crianças que não têm acesso à água de qualidade no Brasil. E aí quando a gente vê isso e a gente vê os candidatos falando que a gente tem que investir na indústria de base, nos bens de capital, num parque que seja mais moderno e etc., quem vão trabalhar nessas empresas? Quem vai conseguir sustentar a produtividade dessa indústria? Vamos lembrar que o Brasil é um dos países do mundo que tem a menor produtividade. A produtividade do Brasil, de 20 mil dólares por trabalhador por ano, é 1/10 da produtividade do trabalhador de Singapura. É 1/6 da produtividade do trabalhador dos Estados Unidos. E isso vai piorar. Isso vai piorar porque a gente aponta para o lado errado. Enquanto a Coreia tem os mais velhos como mais pobres e os mais novos como os mais ricos, o Brasil a gente tem o contrário. Nos mais velhos a gente conseguiu uma situação melhor, mas os mais novos no Brasil vivem uma situação de extrema pobreza. E se a gente não mudar isso, a gente não consegue nunca, por mais que a gente tenha parques tecnológicos, investimentos, ter o Brasil que a gente precisa. Então aqui não vai uma provocação aos candidatos, não. Vai um convite. Vamos falar um pouco mais sobre as crianças do nosso país? Vamos falar um pouco mais sobre os adolescentes do nosso país? Vamos explorar um pouco mais essas propostas? Porque eu não ouvi nenhum dos senhores até agora explorar como a matéria merece em termos de atenção e de preocupação.